Olá, sejam bem-vindos ao Frente a Frente que está começando agora. A nossa entrevista, o nosso bate-papo de hoje é com Cláudia Barbosa. Ela é gerente de assistência do SESC Alagoas e nos fala sobre a campanha Dia das Crianças, o programa Mesa Brasil e o mês da pessoa idosa, dentro desse contexto de comemoração mesmo. Cláudia, é um prazer tê-la aqui no Frente a Frente e comecemos justamente com o programa Mesa Brasil. No que consiste esse programa em termos de ações? Então, é um programa do SESC de segurança alimentar e nutricional e visa combater a fome e o desperdício de alimentos. E aí, de que forma acontece esse nosso trabalho? A gente coleta doações nos nossos parceiros, nas empresas que são parceiras do programa, coleta aqueles produtos que não têm mais o valor comercial, mas que têm um valor nutricional ainda preservado. E aí aquela fruta, aquela verdura que a gente sabe que o consumidor não vai pagar por aquele produto, que já está com processo de maturação avançado, eles doam ao programa. A nossa equipe faz toda a logística de ir até o doador, verificar se está próprio para o consumo, leva até o banco de alimentos, armazena e as instituições cadastradas vão lá retirar essa doação. Pois bem, quem necessariamente ou normalmente, melhor dizendo, faz essa doação? Hoje temos diversos parceiros, panificações, supermercados, entram também as distribuidoras com os produtos que foram produzidos em excesso ou que estão com o prazo de validade próximo ao vencimento. Então, a gente coleta essas doações. É importante. E feiras livres também. Ah, que bom. Isso. É interessante saber porque a gente vai ao supermercado e está sempre se surpreendendo com produtos que já não têm esse valor nutricional, melhor dizendo. E feiras é algo muito interessante. Que forma organizada vocês têm para receber esses alimentos? Então, a gente tem toda a logística, o programa, de 3 caminhões. Temos a equipe operacional, que a gente se desloca até essa empresa doadora ou até esse local, essas feiras livres, que recolhem esses alimentos. Toda a nossa equipe, eles são capacitados para conseguir identificar, porque na equipe do programa é composto por assistente social e nutricionista. Multiprofissional, né? Isso. Então, a equipe operacional é capacitada para conseguir identificar se aquele alimento está próprio para o consumo. Então, identificando que ainda há condições de consumo, eles coletam essa doação e levam até o banco de alimentos. Tudo no transporte do próprio programa. E como ser um doador? Como deve proceder as instituições? Basta entrar em contato com o programa, alinha o melhor horário, a equipe vai até a empresa ou até o doador, faz um cadastro simples e a partir daí ele já pode contribuir com esse lado social da empresa dele. Porque a fome ela é uma questão crucial, digamos assim, porque não pode se admitir que alguém passe fome, as famílias passem fome, tendo toda uma alternativa para evitar essa situação, não é? Exatamente. E quando a gente pensa que nosso país é um dos maiores produtores e ainda assim é um dos países que mais desperdiçam alimentos. Né? O que motiva a acontecer algo nesse sentido? Por que isso acontece no Brasil? São vários fatores, né? A gente entende que o desperdício ele pode acontecer na cadeia produtiva, né? Lá no produtor, no transporte, no armazenamento, dentro da nossa própria casa, quando a gente vai se alimentar em algum restaurante, onde a gente coloca no prato aquilo que a gente não vai consumir. Né? Na nossa casa, quando não há um planejamento de cardápio, um planejamento do que a gente já tem dentro da nossa casa, que a gente pode utilizar e comprar aí em excesso, acaba comprando em muitas excesso. Vezes, né? Exatamente. E aí o programa ele tem esse olhar para o desperdício com foco principalmente em aproveitamento integral dos alimentos. O programa ele não só distribui a doação, coleta e distribui, mas ele também tem uma outra vertente, que são as ações educativas.
Por exemplo? As instituições que são cadastradas no programa, elas passam por um critério de avaliação da assistente social e da nutricionista, né, para avaliar se aquela instituição tem o perfil de estar cadastrada no programa. E a gente faz as ações educativas voltadas a exatamente isso, a ensinar a essa instituição como utilizar esses alimentos. Porque se não houver esse cuidado, essa educação, todo o nosso trabalho de coleta, de arrecadação, vai chegar na ponta, que são as instituições, e esse alimento vai ser desperdiçado. Então, a gente vai ensinar como utilizar esse alimento, que apesar dele estar num processo de maturação avançado, ele ainda assim dá para ser consumido. E aí entra essa parte educativa mesmo, da gente ensinar o consumo desse produto, desse alimento, de forma integral. Eu não sei se é validado ou não, mas o que a gente vê, e muito nas redes sociais, são pessoas que não têm nenhuma qualificação, digamos, profissional para tanto, e indicar que um alimento X ou Y não está, se surgir alguma manchinha, não tem como aproveitar, aquilo tem fungo, tem isso, tem aquilo. Como, no geral, convencer alguém que um alimento tem uma metodologia que pode identificar que ele ainda é consumível? Essa é a nossa preocupação, né? Que a gente pega alguns alimentos que estão com processo de maturação avançado e a gente precisa explicar para as instituições que são cadastradas e beneficiadas com essa doação, explicar que esse alimento ainda dá para ser consumido com segurança, né? É onde entra a nossa nutricionista do programa, que ela vai orientar e vai explicar como identificar esses produtos que dão para ser consumidos e aqueles que realmente não dão, né? Que não vai ser seguro para o consumidor final, que é aquela família que se encontra em situação de vulnerabilidade social, que é atendida pela instituição. Quantas instituições são parceiras do SESC nesse programa Mesa Brasil? Então, instituições cadastradas que recebem doação, nós temos em Alagoas mais de 200. Temos um banco de alimentos aqui em Maceió e um banco de alimentos em Arapiraca. E aí a gente acaba atendendo a todo o estado. Há limite para trabalhar com essa questão da distribuição? Não. Só se for algo realmente muito grandioso, né? Mas a nossa capacidade atualmente, a gente consegue fazer as entregas, né, em tempo hábil. Até porque tem instituições que atendem uma quantidade de pessoas e de famílias tão grande que aquele alimento acaba sendo o principal alimento. O principal alimento. E aí, assim, a gente acaba, até produtos com a data de vencimento do dia, a gente consegue distribuir. E a receptividade de quem recebe esse alimento? É enorme. É comovente, não? É comovente, sim. Muitas vezes a gente presencia no nosso dia a dia instituições que entram em contato com a gente agradecendo porque não sabiam o que iriam fornecer na próxima refeição. E aí, de repente, a gente chega com o nosso caminhão, entrega, ou eles vão até o banco de alimentos fazer a retirada dessas doações. As doações, elas são sistemáticas, diárias? Como acontece? São diárias. A gente, todos os dias, os nossos caminhões estão nas ruas, nos nossos doadores, fazendo essa coleta, levando até o banco de alimentos, e as instituições estão todos os dias pegando doação. A gente tem uma rota, por questões de logística e de organização mesmo, no programa. Então, tem instituições que pegam quinzenalmente, e tem instituições que recebem só quando há um excedente nas nossas doações. Quando nós estamos com uma quantidade de doação muito elevada, a gente entra em contato com essas instituições e elas vão retirar no programa. E qual tem sido o envolvimento das pessoas? Porque tem uma análise também do fazer, não é? Como se comportam as pessoas que participam desse desafio? É realmente um desafio, né? De ambos os lados, tanto nós como programa, quanto o SESC, de captar esse doador, de mostrar a importância desse doador, a importância do trabalho social, né, desse doador com as instituições, a diferença que isso vai fazer na vida dessas famílias, e para que a sociedade, de modo geral, se sensibilize também com essa causa. Né? Ultimamente a gente tem criado muitas parcerias
com empresas de eventos que eles repassam para a gente o ingresso, o alimento que é arrecadado através do ingresso solidário. Então, acredito que seja um trabalho de formiguinha. Lá no início, quando começou, a gente não conseguia arrecadar uma quantidade expressiva de alimentos, porque as pessoas compravam o ingresso solidário, mas chegava na hora e não levava. É comum isso acontecer. E aí, como a gente está mais presente nesses eventos, então tem se mostrado a importância de realmente contribuir, até porque você tem um desconto na compra desse ingresso, né? E aí, esse desconto é revertido na compra desse alimento. Então, a gente já percebe uma mudança da consciência mesmo da própria população, de quem compra esses ingressos. De não estar indiferente a essa ação que beneficia quantas mil pessoas aqui no estado de Alagoas? A depender do nosso volume de doações, a gente chega a atender uma média em Alagoas de 13, 15 mil pessoas. A depender da quantitativa de doações, né? Quanto mais doações, mais famílias a gente consegue atender. Mas é um número muito significativo. É entender que esse número pode ser mais, não é? Porque nem todos que estão nessa situação são credenciados a receber ainda, digamos assim. Mas qual é a perspectiva que se tem desse programa no sentido de erradicar a fome? Porque isso é uma questão da fome no Brasil. É um trabalho de formiguinha, né? E a gente costuma dizer que realmente o pouco que a gente consegue conquistar a cada dia é muito para quem valor. Tem seu valor. É muito para quem está lá na ponta que não tem o que comer, né? Que está almoçando, mas não sabe nem se vai fazer a próxima refeição do dia. Então, realmente é um trabalho de formiguinha, de conscientização, de mostrar a importância, de mostrar que existe sim ainda pessoas que não estão tendo acesso a esse alimento, né, em quantidade e qualidade suficiente e que vivem em insegurança alimentar. Parcerias institucionais envolvendo poderes, digamos assim, e tanto governo quanto prefeituras, nesse sentido de serem partícipes desse projeto? A gente tem algumas parcerias. Tivemos agora a nossa última parceria, que foi uma parceria muito exitosa, foi o São João. Sim. Conseguimos arrecadar toneladas de alimentos através dos eventos, né, do São João da Prefeitura de Maceió. Então, são parcerias que com certeza agregam nesse sentido. É interessante verificar como as famílias respondem a essa entrega, né? Porque garante o dia de hoje, mas o dia de amanhã não está assim tão garantido ou tem uma perspectiva? A gente escuta muito das instituições exatamente isso, que as instituições estão sobrevivendo com o que o Mesa Brasil consegue repassar. E o intuito do Mesa Brasil é complementar a refeição, né, do que eles já poderiam ter nas instituições, mas a gente sabe que a realidade é bem diferente e a gente acaba realmente dando toda a alimentação para aquelas pessoas que são assistidas pelas instituições. Então, a questão emergencial mesmo. Emergencial. Cláudia Barbosa, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Eu digo assim, porque é curto. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe a Cláudia Barbosa. Ela é gerente de assistência do SESC aqui em Alagoas e nos fala sobre a campanha Dia das Crianças, o programa Mesa Brasil, que falamos agora há pouco, e, claro, o mês da pessoa idosa e algumas ações do SESC também nesse sentido. Cláudia,
falemos sobre o Dia das Crianças. O que se pensou para as crianças este ano? Então, como a gente havia já conversado sobre o programa Sesc Mesa Brasil, costumamos falar que o programa é Natal o ano inteiro. Né? Então, a gente está sempre pensando em campanhas, em ações, que a gente possa realmente fortalecer o nosso trabalho através das doações. Né? E aí, agora no mês de outubro, o Sesc e a FETPAT uniram forças e criaram a campanha, deram início à campanha Brinquedo Igual Sorriso. Pois é, a FETPAT significa Fórum Permanente dos Direitos da Criança e do Adolescente. Que o principal é o Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação né, do trabalho, e aí também existe o fórum que dá um suporte. Um suporte, exatamente. Então, o Sesc e a FETPAT uniram forças para dar início a essa campanha de arrecadação de brinquedos, que é a campanha Brinquedo Igual Sorriso, onde a gente quer tentar garantir a essas crianças a oportunidade de vivenciar essa data, esse mês tão especial para elas, né, através de um brinquedo. Porque dá tristeza ver uma criança nessa questão da vulnerabilidade social, na rua, com a família, nessas datas, Natal, Dia da Criança, de receber uma lembrança que seja, e saber que não vai ter nada, não é? E comparativamente, vendo as famílias entrarem nas lojas para comprar, entra e sai com presentes, né? Exatamente. E assim, o brinquedo é um objeto tão simples, mas que tem um significado tão grandioso. Para a criança. Para a criança, exatamente. E quando a gente pensa num brinquedo mais simples, que a gente imagina uma bola, né? A alegria de a gente ver uma criança com uma bola. E aquele brinquedo não vai favorecer apenas uma criança, né? Vai permitir que outras crianças se aproximem, que crie ali uma socialização daquelas crianças. Então, o intuito realmente, o objetivo da campanha é exatamente esse, arrecadar brinquedos e destinar a essas crianças que se encontram em situação de vulnerabilidade social. E aí, o Sesc, junto com a FETPAT, vai estar fazendo essa entrega. A FETPAT, a instituição escolhida pela FETPAT é a Família de Anjos, que vai ser destinada esses brinquedos a elas, que atendem a crianças com alterações neurológicas. E o restante dos brinquedos serão destinados a algumas instituições cadastradas do Mesa Brasil. E aí a gente faz toda uma análise de perfil, né, dos brinquedos que a gente recebeu e do perfil das instituições que atendem crianças, e a gente destina a esses elas. Brinquedos a elas. Isso. E qual é o tempo que se tem para arrecadar esses brinquedos e encaminhar às instituições no Dia da Criança? É no Dia da Criança mesmo? Não, a gente fez um pouco diferente esse ano. A gente vai seguir a campanha até o dia 12 de outubro. E na semana seguinte a gente vai fazer a entrega. E aí, então, até o dia 12 de outubro, temos 3 pontos de coleta desses brinquedos, que são os 3 shoppings de Maceió, o Maceió Shopping, o Parque Shopping e o Pátio Shopping. E temos também as unidades Sesc. Para quem se interessar e quiser contribuir com essa causa, estamos recebendo no Sesc Jaraguá, no Sesc Centro, Sesc Poço e Sesc Guaxuma. Quer dizer que nesses pontos estão aptos a receberem os presentes. Exatamente. Presentes novos e usados ou são novos? Como vocês colocaram a questão para quem vai doar? A gente está pedindo brinquedos novos ou usados. Seminovos, em boas condições. Exatamente, né? Mas solicitando com muito carinho que as pessoas que forem doar os brinquedos usados, que realmente avaliem se esse brinquedo dá para ser ainda utilizado por uma criança que mal tem condições né, de receber um brinquedo. Então, vamos pensar em quem está na ponta, se realmente vai dar para aproveitar. Qual a faixa etária das crianças que estão assistidas pelo programa Mesa Brasil? Pelo programa, a gente tem todas as faixas etárias possíveis, né? O programa atende de gestante até o idoso. São faixas etárias realmente bem distintas. E aí, quando a doação chega, a gente consegue fazer essa seleção através do perfil de cada atendido.
Cada família, Cada digamos família, assim, cada né? indivíduo que é atendido pelaquela instituição. No caso das crianças, vai ter um dia, além de receber esses presentes, a instituição que são atendidas pela Associação da Família dos Anjos. Quantas instituições? Não, a FETPAT indicou uma, que foi a Família de Anjos, e o restante do brinquedo a gente vai tentar direcionar para o máximo de instituições, porque da mesma forma como o alimento, quanto As mais parceiras brinquedo, nos alimentos também. algumas estão contribuindo. Como são objetos diferentes, né, nem todas conseguem também ajudar. Mas a gente está sensibilizando e reforçando nas nossas mídias, nas oportunidades que temos, porque quanto mais doação, mais atendimento. E é tempo suficiente, Cláudia? A gente espera que sim. Eu achei curto, assim, o tempo para reunir, as pessoas correm demais no trabalho, né? Na verdade, a gente tentou restringir um pouco o tempo pela alusão ao mês, né, ao mês das crianças, mas como eu falei inicialmente, o nosso trabalho acontece o ano todo. Então, aquela criança que não conseguiu ser beneficiada no mês de outubro, o banco de alimentos, o programa continua funcionando, continua recebendo essas doações para quem se interessar em contribuir, mesmo fora desse prazo, e a gente consegue atender aquela criança que não vai ter a oportunidade de receber no mês de outubro. Dia 24 de outubro, né? Vai reunir. Isso. Dia 24 de outubro, estamos nos organizando para fazer uma ação e realizar a entrega dessas doações. Um dia de lazer, o que é que se pretende oferecer nesse dia? Vão ter alguns serviços de saúde, alguns serviços de lazer para as famílias e as crianças. Jogos pré-deportivos, né? Isso. Vão ter algumas atividades físicas desenvolvidas pela área do lazer, do SESC, e pela área da saúde, para essas famílias, essas crianças que são atendidas pela instituição. Pois bem. E a escolha da instituição levou em consideração o que especificamente? A Família de Anjos, como eu falei, foi uma escolha da FETPAT. Né? Ela não é cadastrada no programa, foi uma indicação deles. E quanto ao Mesa Brasil, a gente vai fazer essa análise de quais brinquedos, qual a faixa etária consegue utilizar, qual a instituição que atende e direcionar para que realmente seja bem aproveitado. Essa iniciativa tem o apoio do Ministério Público de Alagoas, né, do Tribunal Regional do Trabalho, da Rede Estadual Primeira Infância de Alagoas e do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente de Alagoas. Ou seja, há um respaldo de instituições reconhecidamente compromissadas com a causa, não? Exatamente. Estamos todos juntos nessa causa social. Também quem se interessar, também tem esses pontos que eles também estão realizando a coleta dos brinquedos e fortalecendo junto essa união para que a gente consiga ter um mês de grandes doações. Cláudia, as pessoas podem se habilitar a colaborar num projeto como esse? Aqui em Alagoas não temos o trabalho de voluntariado dentro do programa, mas contamos com esse voluntariado externo. Né? Exatamente. Que passe essa informação de um para o outro, de como o programa funciona, de que tente captar doador, de que tenta sensibilizar essas famílias que são atendidas pelo programa para que consiga fortalecer o nosso trabalho cada vez mais. Orientação na saúde e em outras áreas, isso também é feito por meio da ação do SESC, Isso, né? isso. Isso é constante? Sim, sim. O SESC ele trabalha com a área de saúde, lazer, assistência, educação e cultura. Então, a gente se divide nessas 5 áreas com ações para a comunidade. Pode ser tratamento odontológico, essas questões todas ainda estão disponíveis no SESC? Ainda estão disponíveis, sim, no SESC. Temos a academia, algumas atividades esportivas, restaurante. O SESC é uma instituição, digamos assim, conceituada, já consolidada, tanto na oferta do trabalho dela, quanto do reconhecimento da população sobre a qualidade desse trabalho, não? Exatamente. A gente costuma falar que todo mundo sempre tem uma história para contar, né, no SESC, que fez uma atividade física, que costuma se alimentar,
que utilizou de algum serviço, né? Seja na cultura, no Sesc Centro. E acredite, houve um tempo, né? É difícil de acreditar que o Sesc passou por uma crise que havia até interesses obscuros de quererem neutralizar a ação do Sesc no país e que se isso acontecesse ia dar uma baixa muito significativa na prestação do serviço, que hoje ele desempenha, não? Hoje conseguimos atender uma grande parte da população, né, que não tem plano de saúde, que depende dando acesso aos serviços, né, básicos, né? E com qualidade. Com qualidade. Cláudia, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já já a gente está de volta. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe Cláudia Barbosa, ela que é gerente de assistência do Sesc aqui em Alagoas e nos fala sobre, que já nos falou, né, nos blocos anteriores, sobre a campanha Dia das Crianças, o programa Mesa Brasil, e a gente fala agora sobre o Dia da Pessoa Idosa, ou seja, o dia não, as ações, né, que são constantes também no Sesc para essa faixa etária de nós todos. Cláudia, a comemoração esse ano se dá sobre qual aspecto? Então, esse ano estamos comemorando o Dia Internacional da Pessoa Idosa, que é comemorado no dia 1º de outubro, mas vamos comemorar esse ano no dia 17 de outubro, no Sesc Guaxuma, com diversas atividades, diversas atrações para esse público idoso, 60 mais, que é atendido através do TSG, que é o Trabalho Social com Grupos do Sesc, que é desenvolvido pela área da assistência. Pois é, oficinas, está constando aqui a programação, que inclui oficinas de ritmos brasileiros, karatê, massagem, jogos de mesa, esmaltação, além de um show de encerramento com Orleane Plácido e banda, ou seja, é para animar mesmo, né? Vai ser um dia só para eles, isso mesmo. No período da manhã vão ser ofertadas essas oficinas, essas atividades físicas, atividades manuais, e no período da tarde vamos encerrar com essa apresentação musical. E aí é aberto ao público, tanto para o público inscrito no Trabalho Social com Grupos, que é o TSG do Sesc, quanto para o público externo. E aí a inscrição é de 1 quilo de alimento não perecível. Não perecível, que irá contribuir com as instituições cadastradas no programa Sesc Mesa Brasil. E a pessoa idosa que tiver interesse em participar do dia 17 dessa comemoração, basta ir até o Sesc Poço, fazer sua inscrição e receber um comprovante. E chegar no dia 17 na unidade do Sesc Guaxuma. Assim como nas outras áreas, o Sesc desenvolve ações já consolidadas no apoio à pessoa idosa, não é, Cláudia? Sim, hoje temos o trabalho social com grupos, como eu falei, que é o TSG, que as pessoas elas são cadastradas através de um edital e elas participam de atividades desenvolvidas pela área. Durante toda a semana, quase todos os dias temos atividades físicas, culturais, recreativas. Então, tem um leque de opções, de atividades para que essas pessoas melhorem a sua qualidade de vida, a sua autoestima, tudo buscando sempre o protagonismo dessas pessoas. Como se dá o acolhimento à pessoa idosa na instituição?
principalmente através dessas atividades. Né? Temos reuniões de convivência, que são debatidos temas de direito à pessoa idosa, temas de interesse desse próprio público. Agora, nesse mês, essa semana, tivemos a reunião voltada para o Outubro Rosa, com informações sobre o câncer de mama. Então, o nosso acolhimento é dando a informação necessária, acolhendo esse público para que ele sinta inclusivo na sociedade, né? Pensando sempre nessa inclusão social. Porque essa inclusão social nasce na família, né? Exatamente. E o envelhecimento, ele vem crescendo cada vez mais, né? Somos e a gente precisa um país de idosos futuramente. Idosos, Né? exatamente. Um futuro bem próximo. É verdade, muito próximo. Exatamente. E a gente precisa ter esse olhar, né? Desse apoio, desse cuidado a esse público dessa faixa etária. Se antecipar no entendimento do que é ser da terceira idade, né? É meio por aí. E ter todo o cuidado mesmo, né? De como a gente deve, o olhar que a gente deve ter para esse público em especial. Ou seja, retribuir de alguma forma tudo que foi feito lá atrás. Né? A juventude, vocês que trabalham na linha de frente, vê alguma compreensão da juventude hoje sobre o que é chegar à terceira idade? Tem, mas ainda precisa melhorar muito. Como assim? Né? A gente precisa acolher melhor esse público, a gente precisa trazer ele mais para perto da realidade. Muitas vezes eles são excluídos, são vistos como incapazes, né? E aí a gente tenta acolher dessa forma, mostrando essa autonomia que eles ainda têm, né? Esse protagonismo. Não dá para compreender, tirar essa autonomia de uma pessoa na terceira idade, na chamada terceira idade, quando ela, de fato, ainda a tem, né? Exatamente. E que tem tanto a contribuir, né? Tantas experiências, tantas vivências, que contribuem muito com essa geração mais nova. Isso tudo no contexto do afeto, do amor, da compreensão, né? Exatamente, exatamente. E aí o trabalho do TSG exatamente é isso. É estar sempre enaltecendo essa importância desse público e tudo de bom que essas pessoas têm para ensinar, para oferecer. E através das nossas atividades, eles se sentem realmente ativos, né? A gente promove um envelhecimento ativo e com qualidade de vida. E aí temos danças, o folclore, o coral, atividades manuais. Também, pintura, costura. Hoje estamos mais com oficinas manuais, né? Artesanato. E aí temos as aulas de dança, o karatê. Para se inscrever, inscrever um idoso nessas atividades, como as famílias devem proceder? A inscrição desse público é através de edital. A gente sempre abre no final do ano, estamos organizando para abrir o próximo edital para 2025. Sempre divulgamos nas redes sociais e no site do SESC. E a receptividade é grande da população idosa? A procura é maior grande. Do que a oferta? Ainda é? Ainda é. E a gente tenta, de todo jeito, incluir todos esses. A nossa capacidade, infelizmente, a gente não consegue atender a todos, né, a toda a comunidade, mas a gente consegue atender um público significativo. A unidade Guaxuma, ela se destina a quê no dia a dia das atividades do SESC? A gente tem algumas atividades que direcionamos para a unidade Guaxuma, alguns encontros dançantes, que são organizados pelo setor, né, pelo grupo, pelo trabalho social com grupos. A gente direciona para a unidade Guaxuma para que eles tenham uma vivência mais leve, de um local mais aberto, e que seja realmente um dia de lazer para eles. Pois é, as oficinas vão acontecer também nesse dia. Isso. Algumas oficinas vão acontecer no dia 17 de outubro, que é o nosso dia de comemoração do Dia Internacional da Pessoa Idosa, com essas oficinas de karatê, serviço de massagem, esmaltação, hidroginástica. Qual é o perfil do idoso que chega a participar dessas atividades ofertadas pelo SESC aqui em Alagoas? Não tem um perfil certo. Todos os idosos que se interessam, eles são muito bem acolhidos, mesmo aqueles que se inscrevem e acham que não tem o perfil, quando iniciam as atividades, eles se surpreendem, se descobrem, né, com
com essas diversas atividades. Muitos deles, não me encaixo na dança, mas aí a gente vai, conversa, pede para ele fazer uma aula experimental e acaba que ele se encanta. Atividade e continua. física também. Isso. Atividade Para o corpo, para o funcionamento melhor do corpo. Vocês disponibilizam lá? Disponibilizamos através da área do lazer, que tem a musculação, o pilates. Sim. Que aí segue uma outra forma de inscrição. Como assim? O TSG, que é da assistência, a gente faz através de edital, e aí para as outras atividades a pessoa precisa estar cadastrada, tem a credencial do SESC, aí tem uma outra. O SESC hoje, no geral, qual é a relação que a instituição admite assumir diante de uma população carente, por exemplo? A gente procura fornecer os serviços básicos que eles tenham acesso gratuito, né? Principalmente. Quando não tem a credencial do SESC, a gente consegue atender por outras vias, né? Por outras formas. A gente tem alguns trabalhos através do PCG, que é o Programa de Comprometimento e Gratuidade, onde atende famílias com baixa renda, né? De até 3 salários mínimos. Então, a gente consegue incluir essa família também nas nossas atividades. Ou seja, na oferta dos serviços do SESC. Do SESC. Com carteirinha e tudo. Através das atividades desenvolvidas pelas áreas. Saúde, esporte, lazer. Isso, cultura. Cultura. Na questão da saúde, que é um tema crucial, digamos assim, diante das demandas que essas famílias têm de enfrentar. Qual é o setor assim que se procura mais serviços? Vocês têm como afirmar, digamos? A gente não temos como mencionar, né, como mensurar aqui. Eu falo pela área da assistência, então cada área consegue ter o seu atendimento. Mas eu presumo ser muito movimentado esse atendimento. Sim, a procura né? é muito grande de todas as áreas. Porque lá nos idos de 1980, o SESC já ofertava esse serviço odontológico, por exemplo, do qual eu fiz uso na época. E foi por meio de uma pessoa amiga, não foi uma coisa assim que estava estabelecido numa contrapartida. Né? E verifiquei à época que era um sistema muito organizado, não deve nada a um consultório. Sim, os serviços são oferecidos realmente com qualidade. Seja qual for a área, na saúde, com o serviço odontológico, no restaurante, na academia, nas atividades esportivas. Cláudia, e na assistência, o que é que você percebe que é mais urgente para as pessoas que dependem dessa ajuda? É a fome. Ainda é a fome? Com certeza é a fome. A gente vive numa situação de insegurança alimentar, né, tentando tirar o Brasil do mapa da fome. Pois é, um país que exporta alimentos e manter essa chaga ainda aberta é uma coisa meio contraditória, não é? Essa é a nossa maior luta quanto SESC Mesa Brasil, que existe em todos os estados que tem SESC, tem Mesa Brasil, e a nossa luta é essa, é tentar tirar o Brasil, tentar diminuir, né, o impacto da insegurança alimentar e tirar o Brasil do mapa da fome. Ele já tinha saído do mapa da fome e retornou. E retornou nos últimos anos. Isso. E o nosso trabalho é exatamente esse. De pouquinho em pouquinho, a gente costuma dizer que a gente faz uma grande diferença na vida dessas famílias. Né? Cada estado contribuindo com a sua população, a gente consegue ajudar o país. A infraestrutura do programa consiste em quê? Temos um banco de alimentos no centro. Esse banco de alimentos, ele recebe todas as doações, tem toda a estrutura bem montada para receber esses alimentos, para armazenar e para distribuir. Pode crescer? Tem espaço para crescer, sim, dependendo da demanda? Pretendemos receber muita doação e crescer. O momento é agora de você sensibilizar empresário, setor empresarial, setor da indústria, sobretudo da indústria. O que dizer no momento A desse? gente pede encarecidamente, né, que as empresas, os comerciantes,
pessoas físicas que queiram fazer sua contribuição, que leva até o Banco de Alimentos do Mesa Brasil e contribua com essa causa social em prol dessas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social. Quantas mil pessoas? Muitas mil pessoas. Você tinha falado aqui no início do programa. Que a gente atende, Sim. a gente atende em média por mês, uma média de 13 mil pessoas, 13, 15 mil pessoas. Esse não é a depender do nosso E esse não é o número, o quantitativo total não. do atendimento. Ainda há muito mais. A dar conta. Muito mais. Eu fico incrédula de saber que, tendo as condições, um país que é agrário, né? Praticamente um país produtor, não é? Importador de alimentos, e não conseguir resolver uma questão interna como essa, que é básica, é fundamental para a aprendizagem, para as famílias, para o alto, digamos assim, valor das famílias no social, não é? Isso. A alimentação foi um dos primeiros direitos, foi o primeiro direito, né, humano, é a alimentação. Então, o nosso trabalho é realmente para que essas pessoas tenham essa condição digna, né, de se alimentar, que é um direito. Pois não. E aí o nosso trabalho é exatamente esse, tentar sensibilizar a comunidade, a população, de modo geral, que contribua também com essa causa. E ajude que essas pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social, elas tenham acesso a esse alimento e elas saiam dessa insegurança alimentar. As pessoas não saem sozinhas. Não. Elas têm de ser tocadas pelo poder público e pelas instituições, não é? Exatamente. Elas ficam à espera, não tem nem iniciativa de buscar. Tem de ser levada a elas. Esse é o mecanismo de funcionamento desse programa, né? Na verdade, o programa, como eu falei, a gente não só dá o alimento, não só dá a doação, né? A gente tem o trabalho da educação nutricional, das ações educativas, e o lado social do programa, ele contribui através de reuniões com as lideranças, com os representantes dessas instituições, para que dê autonomia, para que eles consigam também andar com suas próprias pernas. A comunidade, então, é atendida não só na distribuição de alimentos, como também... As ações educativas. E como são realizadas? No programa, nós temos, a cada 2 meses, realizamos ações voltadas para reuniões com essas instituições, com os representantes dessas instituições, que são debatidos temas de interesse deles, para que fortaleça esse trabalho, quanto instituição, quanto gestão. E amplie, né? E que amplie, que ele consiga ampliar realmente esse olhar quanto instituição, que ele não fique só dependendo do Mesa Brasil, que ele entenda quais são os direitos que eles conseguem através de outras entidades, de outras iniciativas, exatamente, para que eles não fiquem sempre dependendo do programa. Porque senão fica algo, não dá autonomia, né? Exatamente. A perspectiva da autonomia também pode ser um dos objetivos do programa. Exatamente isso, que são através dessas reuniões de rede, que a gente fala. A reunião de fortalecimento de rede. Fortalecimento da rede que trabalha em prol... Da rede do Mesa Brasil, isso, que é Mesa Brasil, instituição e doador. Perfeito. Cláudia Barbosa, eu lamento informar do final da nossa entrevista. Que pena. Algumas considerações? Não, só reforçar a nossa campanha até o dia 12, para quem se interessar. Levar o brinquedo nos 3 pontos de coleta que temos aqui na cidade, nos 3 shoppings. Shopping Maceió, Parque Shopping e Pátio Shopping. E as unidades do Sesc. Perfeito. Obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês e até pela uma oportunidade. próxima oportunidade. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.